Fala galerinha do canal da Química, tudo certinho com vocês? Eu espero que sim, sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. Hoje a gente vai falar sobre pressão dos líquidos, ou seja, a gente tem uma playlist no nosso canal que é de operações unitárias e hoje a gente vai falar de um assunto específico dentro de operações unitárias, que é o assunto de fluidos em repouso, mais especificamente sobre manometria. Então, primeiramente, eu vou falar um pouquinho sobre a lei de Stevens, onde eu explico um pouco sobre a fórmula utilizada para calcular a pressão exercida pelos fluidos e numa segunda parte desse vídeo eu vou resolver um exercício para vocês, ou seja, eu vou aplicar a fórmula em um cálculo, beleza, gente? Então espanta essa preguiça aí e vamos para o nosso vídeo. A gente vai falar um pouquinho da parte de hidrostática, ou seja, a pressão, vamos fazer cálculo de pressão exercida por fluidos, tá? Então, a primeira coisa que a gente vê aqui é a lei de Stevens. O que é essa lei de Stevens? Ele fala o seguinte, ó, que a pressão num fluido em repouso aumenta proporcionalmente à profundidade, sendo a constante de proporcionalidade igual ao peso específico do líquido. Então, veja, imagina que eu tenho um ponto aqui A, um ponto B, um ponto C, ele até colocou um ponto A aqui, tá? Mas vamos imaginar o seguinte, ó. Quem que sofre maior pressão de líquido aqui? O ponto A, o ponto B ou o ponto C? O ponto C, né? Até se fala de mergulhador, né? Que quanto maior a profundidade, tem que se preocupar com a pressão e tal. Então, veja, quanto mais fundo tiver algo, uma superfície ou um corpo, ele vai sofrer maior pressão desse líquido que está sobre ele. Além, é claro, da pressão atmosférica. Esse PATM aqui, que não é que a pressão é em ATM, apesar da pressão ser em ATM, né, uma das unidades de pressão, mas aqui ele está representando como a pressão atmosférica. Então, você tem a pressão atmosférica mais a pressão exercida aqui pelo líquido, tá? Então é por isso que ele fala aqui, ó, que pressão, na verdade, que é pressão absoluta, a pressão existente, a pressão total do ponto A vai ser a pressão atmosférica mais toda a pressão exercida pelo líquido. E aqui, ó, ele fala de peso específico e profundidade, tá? Então, para você achar qual é a pressão exercida pelo líquido, ou seja, isso aqui, ó, que equivale à lei de Stevens, né, que aqui é onde ele fala que é a pressão exercida pelo líquido. Então, na verdade, essa lei de Stevens eu tenho que o peso específico vezes multiplicado pela altura. Agora, vamos entender de onde sai isso daqui, tá? Eu vou explicar um pouquinho melhor para vocês. Vamos imaginar que eu tenho um cilindro. E aqui ele tá cheio, né? Esse cilindro tá cheio, um recipiente, e ele tá cheio de um determinado líquido, tá? Então, aqui no fundo desse cilindro, há uma pressão que está sendo exercida por um líquido, certo? Já que se ele tiver todo completo aqui. Muito bem, que força é essa que age aqui sobre o fundo, né, sobre essa área que está aqui no fundo? É a força peso, né, do líquido, tá? Agora, na lei de Stevens, ele fala que é o quê? Que a pressão num fluido em repouso, né, a pressão dela aumenta proporcionalmente à sua profundidade, né? Então, o que acontece? Conforme aumenta a altura, maior a pressão. Agora, vamos entender o que é a pressão de alguma coisa. Aqui o P é de força-peso, tá? Não vamos confundir as coisas. Aqui esse P é de pressão. Eu vou até escrever aqui para que não haja confusão entre o P de força-peso e a pressão. O que é a pressão de alguma coisa, né? Quando você pensa em pressão, o que é? É força sobre área, certo? Se nesse caso aqui eu estou falando do líquido, como que força que o líquido exerce aqui no fundo desse recipiente? É a força-peso, não é isso? Porque ele fala que é de acordo com o seu peso específico. Então, o que é a força-peso? A força-peso, ela é igual a massa vezes a aceleração da gravidade, certo? Então, ó, como a força que está sendo exercida aqui é a força-peso, então eu vou substituir aqui, ó. Se eu estou falando da pressão exercida pelo líquido, então a pressão
que é exercida pelo líquido, então o líquido, a força que ele exerce, na verdade, é força-peso, que é igual a, eu vou colocar aqui, ó, massa vezes aceleração da gravidade. Isso daqui sobre área, tá? Então essa é a primeira mudança que eu vou fazer aqui, para vocês entenderem de onde sai isso aqui, ó, esse peso específico vezes altura. Tá? Então, eu estou chegando nessa fórmula aqui, estou explicando, só para simplesmente não jogar a fórmula para vocês e falar, ó, é assim, tá? Eu estou mostrando para vocês como faz. Vou fazer uma outra substituição aqui para vocês, porque é o seguinte, quando a gente está falando aqui, ele está falando de peso específico, né? O que que é? Então, ele está relacionando com densidade. O que que é densidade de alguma coisa? Densidade é igual a massa sobre volume de alguma coisa, certo? Aqui na fórmula de pressão eu tenho a massa, então vou isolar a massa aqui. Então, eu tenho que, se eu vou isolar a massa, o volume passa multiplicando, certo? Então, vou ter densidade vezes o volume vai ser igual a massa. Então, veja, ó, densidade, a massa vai ser igual a densidade vezes o volume. Eu vou substituir isso aqui, ó, porque eu estou falando da massa do líquido, então isso vai ser igual a densidade vezes o volume desse líquido, ok? Então, vamos lá. A pressão exercida por esse líquido vai ser igual, então, aqui eu vou colocar que vai ser igual a densidade vezes o volume, porque eu estou substituindo aqui, ó, massa é igual a densidade vezes o volume, vezes a aceleração da gravidade que eu já tinha isolado aqui por causa da força-peso, sobre área. Então, estou substituindo essas coisas. Muito bem, agora mais uma substituição. Eu estou falando de um cilindro, mas poderia ser qualquer recipiente aqui, tá? Quando eu falo desse cilindro, né, o que eu tenho aqui? Como que eu acho o volume desse cilindro? Se ele está cheio de líquido, como que eu acho o volume desse cilindro? O volume vai ser a área, né, dessa circunferência, dessa área aqui embaixo, né, vezes a altura, não é isso? Beleza, gente, ó, então só quero saber a pressão exercida aqui no fundo desse recipiente, o fundo desse recipiente vai ser a área da circunferência, não é? Exatamente o que eu tô colocando aqui. Então, tá, volume, para eu calcular o volume desse cilindro vai ser igual a área vezes a altura desse cilindro, tá? Vou substituir esse volume aqui, ó, porque ele tá falando aqui do volume do cilindro. Tá? Então, vamos lá. Vou colocar aqui, ó, pressão do líquido, pressão exercida pelo líquido, vai ser igual a densidade vezes, nesse caso do volume, o que eu vou fazer? Eu vou substituir aqui, ó, por área vezes a altura, porque, ó, acabei de determinar isso aqui. Vezes a aceleração da gravidade dividido por área. Ó, aqui, o que vai acontecer? Eu tenho a área aqui, a área aqui. Então, eu posso cortar, porque que área que é essa? É aqui do fundo do cilindro, tá? É esse fundo aqui do cilindro. Então, a pressão que o líquido exerce no fundo do cilindro, né, vai cair aqui, a gente está fazendo as substituições, vai cair em duas áreas. Então, na verdade, corta. Então, o que eu tenho no final? Eu tenho que a pressão exercida pelo líquido vai ser igual a densidade vezes a altura vezes a aceleração da gravidade. Agora, veja, o que é esse peso específico aqui, ó? Peso específico, que é o que está sendo representado aqui nessa fórmula por essa letra aqui, peso específico, na verdade, nada mais é do que a densidade vezes a aceleração da gravidade. Tá? Então, a gente tem essa fórmula, então nem sempre você vai ter o que a gente chama de peso específico num determinado exercício. Mas se você tiver a densidade, você acha porque você sabe qual é a aceleração da gravidade. Aceleração da gravidade você vai sempre considerar como 9,8, apesar de muita gente querer aí, né, arredondar para 10, mas 9,8 metros por segundo ao quadrado. Beleza, gente? Então, ó, quando a gente vê isso daqui, a gente sabe, vou colocar aqui do lado, que a pressão exercida pelo líquido vai ser igual à densidade vezes a aceleração da gravidade, só estou trocando de lugar aqui para vocês observarem, vezes a altura. Isso daqui é a mesma coisa que o
peso específico. Então, você pode, às vezes, achar o peso específico ou, às vezes, se você tem a densidade, você multiplica pela gravidade para poder achar a altura. Agora, veja, coisas muito importantes. A pressão aqui, ela no SI, ela é dada por Newton por metro quadrado, né? Porque pressão, força sobre área. A gente, inclusive, começou assim, né? A nossa substituição aqui, ó, pressão é igual a força sobre área. Então, eu tenho Newton por metro quadrado. Isso daqui é a mesma coisa que Pascal. Então, ou você utiliza Newton por metro quadrado ou Pascal, dá na mesma, tá? Agora, muitas vezes a pressão ela pode ser dada em ATM, então você tem que ficar esperto porque um ATM é aproximadamente, porque se eu não me engano é 1,03, mas é aproximadamente 1 vezes 10 a quinta Pascal, tá? Então se você tiver que fazer alguma transformação, você já sabe que você vai ter que transformar aqui para aproximadamente 1 vezes 10 a quinta Pascal, tá? Agora, gente, veja aqui, se aqui, ó, tem que ficar muito esperto que se aqui, ó, é Newton por metro quadrado, que é a mesma coisa que Pascal, veja que aqui está no SI, certo? Então, se eu tenho que a pressão do líquido é igual a densidade vezes a gravidade vezes a altura, veja, se ela é Newton por metro quadrado, a altura tem que ser obrigatoriamente dada em metros. Aqui, a aceleração da gravidade, metros por segundo ao quadrado. E aqui, ó, em densidade, tem que ser dado por quilo por metro cúbico, tá? Se tiver em grama por centímetro cúbico, você tem que transformar para quilo por metro cúbico, tá? Então, gente, essa é aqui, eu tô chegando, na verdade, nessa primeira partezinha aqui do nosso assunto, que ele indica que a pressão, essa é a lei de Stevens, né, que ele indica que a pressão no fluido aumenta proporcionalmente à sua profundidade. Ou seja, quanto maior a profundidade, quanto maior a altura aqui, né, maior vai ser a pressão exercida por um líquido. E veja que se eu quiser a pressão absoluta, a pressão total, eu tenho que vai ser a pressão atmosférica mais a pressão do líquido. E isso daqui é igual a densidade vezes a aceleração da gravidade vezes a altura. Se eu quiser saber só a pressão exercida pelo líquido, é só isso aqui, ó. Agora, se eu quiser saber a pressão total que está sendo exercida, eu tenho que somar com a pressão atmosférica. Beleza? Bom, gente, eu vou resolver, então, esse exercício aqui para vocês. Vou resolver a letra A. Então, ele dá aqui esse esqueminha, tá? E ele pede aqui para que você calcule a pressão absoluta e a pressão relativa. O que é a pressão relativa? É só a do líquido, tá? Na interface gasolina-água e no fundo do reservatório. Então, a interface gasolina-A, esse ponto A aqui, tá? Muito bem, gente, o que acontece? Esse ponto A aqui, então imagina que tá aqui bem aqui no meio, esse ponto A aqui, ó, tem 5 metros, tá? Então, eu vou fazer aqui na letra A. Quando eu penso em pressão absoluta, que a gente viu lá na parte de teoria, a gente viu que a pressão a absoluta é a pressão atmosférica, né? Lembra que por mais que a pressão seja dada em ATM, mas o que estava lá PATM é porque é pressão atmosférica, mais a pressão exercida pelo líquido, que é o que ele está chamando aqui de relativa, tá? Beleza. Então, a pressão absoluta, a pressão atmosférica, gente, a gente vai considerar que é no nível do mar, tá? A pressão atmosférica é 1 ATM, que eu falei para vocês que é aproximadamente 1 vezes 10 a quinta Pascal. Só que, na verdade, é 1,0133 vezes 10 a quinta Pascal, tá? Então, se você fizer isso vezes 10 a quinta, você vai ter, na verdade, que a pressão atmosférica que é igual a 1 atm, isso é igual a 101.330 Pascal, tá? Que eu falei para vocês no vídeo da teoria, que é aproximadamente 1 vezes 10 a quinta. Só que se a gente for fazer o cálculo certinho, é 1,0133, tá? Então, vamos usar esse valor certinho.
Então, isso dá 101.330 pascal. Então, eu sei aqui, se eu quiser achar a pressão absoluta, beleza, só que ele quer as duas, tanto a absoluta quanto a relativa, né? Então, de qualquer jeito, eu tenho que achar só essa parte aqui, né? A pressão atmosférica eu já sei que é 101.330. Agora, vamos ver aqui quanto que é a pressão relativa ou só a pressão do líquido. De acordo com a teoria, a gente já viu que isso daqui é igual a densidade vezes altura vezes aceleração da gravidade, certo? Isso daqui, ó, vai ser a minha pressão relativa. Então, quando eu descobri isso aqui, eu já estou respondendo metade da questão, que é a pressão relativa aqui. Da pressão absoluta é só somar com a atmosférica, aí a gente só faz a somatória aqui, tá? Muito bem, então, veja só, a pressão absoluta vai ser igual, então eu tenho que a pressão atmosférica é 101.330 pascal, mais a densidade, ó, ele tá dando aqui a densidade da gasolina, apesar dele não falar nada, essa densidade aqui tá em gramas por centímetro cúbico, você vai ter que transformar isso para quilo por metro cúbico, tá? Então, eu tenho lá aqui, ó, 0,68, tá em gramas por centímetro cúbico. De grama para quilo por metro cúbico, na verdade, vai dar 680 metros cúbicos. Se você não lembra, volta lá nas nossas aulas lá de análise dimensional, tá? Faz ela bonitinho, tá? Põe metro cúbico embaixo, centímetro cúbico em cima, mas você vai ver que você vai ter que multiplicar isso por 1000, tá? Muito bem, então vou ter aqui, ó, valor de 680, tá? Porque é 0,68 gramas por centímetro cúbico que eu tenho que passar para quilo por metro cúbico. Vezes a altura, ó. Eu tô primeiro calculando aqui do ponto A, que é a interface gasolina-água, né? Eu só tô transferindo ele para cá, aqui para vocês perceberem que tem 5 metros aqui, tá? Muito bem. Então, se eu quero saber desse ponto aqui, a altura é o quê? Ó, 5 metros. Então, eu vou ter aqui, ó, 5 metros, vezes 9,8, que é a aceleração da gravidade. Quando você faz essa conta aqui, você chega num valor de 33.320 pascal. Essa vai ser a pressão relativa. Eu já coloco a resposta certinho. Agora, se você quiser saber a pressão absoluta, você tem que somar com a pressão atmosférica. Isso daqui vai ser igual a... Se você somar os dois aqui, você vai ter um valor de 134.650 newtons por metro quadrado ou pascal, tá? Dá na mesma. Lembra que eu falei para vocês que é a mesma coisa? Se você não quiser deixar esse número tão grande aqui, você pode dividir por 1000. Então, você vai chegar num valor aqui, ó, a pressão absoluta vai ser igual a 134,65 quilopascal. Você pode fazer isso aqui, tá? Essa é a pressão absoluta. E a pressão relativa? A pressão relativa é só a pressão do líquido. A gente já calculou aqui, né? 33.320 pascal. Ou, se você quiser, 33,32 quilopascal, tá? Então, essa aqui, ó, é a resposta da letra A.